Quero falar aqui com vocês sobre o Vitória nesse retorno à Série A com 3 nomes que eu acho que seriam ótimas opções para o ano que vem, de atletas que chegariam e poderiam ser titulares tranquilamente. Alguns um pouco mais complicado, outros nem tanto. Nem ficaria surpreso se vocês falassem que não, esse cara aqui que você falou é muito ruim, acho que não serviria nem para a Série B. Mas é justamente sobre isso, né? Para englobar o maior número possível de atletas, para trazer um pouco mais de detalhes nesse vídeo de hoje. Primeiro aqui dessa lista então que eu quero falar com vocês é sobre o zagueiro Kaká do Atlético Paranaense. De primeira parece um nome bem viável, né? A questão é, ele chega de empréstimo junto à equipe do Japão, lá do Tokushima Vortis, porém no Atlético ele começa muito bem e cai demais de desempenho. 24 anos de idade, nessa temporada 17 partidas, 2 gols marcados até aqui e nenhuma assistência. A grande questão é, nos últimos 6, 7 jogos, ele tem tido um desempenho muito ruim pelo Atlético Paranaense, ainda segue jogando como titular pela falta de opções, mas a expectativa é de que no meio do ano ele tenha um contrato de compra de um valor próximo da casa dos 16 milhões de reais e eu não acho que o Atlético deve exercer esse direito de compra. Dependendo, pode ser uma alternativa viável para o Vitória, quem sabe pegar por empréstimo ou até mesmo com a compensação financeira para contratá-lo. É óbvio que nesse primeiro ano de Série A, você pensar em contratar um jogador por quase 20 milhões não é muito dentro da realidade. Mas o Atlético ainda tem contrato com o atleta que ele pagou pela opção, né, de ter o jogador e vai ficar pagando o contrato de janeiro a julho até ele voltar para o futebol do Japão. Será que não poderia chegar a um acordo, né, com o Vitória para ter o atleta por empréstimo ou até o final do próximo ano? Eu acho que seria um atleta assim para chegar e ser titular sem sombra de dúvidas na zaga, tá? Muito bom. Acho que uma zaga com Kaká e Wagner Leonardo, eu acho que muito interessante. Um pelo lado direito, outro pelo lado esquerdo, bem interessante mesmo. Vale lembrar que pelo Tokushima Vortis ele jogou bem no time na primeira divisão, ele chega no meio do ano, o time dele é rebaixado em 2021, joga 2 anos seguidos de Série B do Japão até vir para o Atlético. Eu acho que isso foi ruim, porque acabou perdendo um pouco da qualidade que ele tinha. Eu sou torcedor do Cruzeiro, acompanhei ele desde quando ele surge muito bem na equipe, né, do Cruzeiro, mas ele cai demais de desempenho. Eu diria que é um jogador para ter o mesmo potencial do Murilo do Palmeiras atualmente. Pelo Cruzeiro ele jogou 54 jogos de 2019 a 2020, nesse período então com 3 gols marcados. O zagueiro Kaká, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Aceitaria? Não aceitaria? Tô curioso para Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, eu tenho um recado para vocês da HeróiBet, casa de apostas esportivas que te dá R$25 de saldo para você começar a apostar, vindo por esse meu link que vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Você clica lá, faz seu registro, segue o passo a passo que já vai estar na tela para vocês e começa a apostar com essas ótimas cotações para esses últimos jogos, né, da Série B do Vitória, tendo, por exemplo, esse compromisso na próximo sábado, né, no final de semana aí, contra o Sport, um jogo extremamente interessante e até mesmo podendo assegurar o título da Série B, se já não tiver ocorrido até lá, e o último compromisso contra a Chapecoense já disponível lá na HeróiBet. Então o link vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado, te dá esse saldo de R$25 para esses jogos do Vitória, também dos jogos de eliminatórios do futebol sul-americano, para a Copa do Mundo, futebol europeu. Não perca tempo, o link está aqui embaixo. Bom, outra aqui que eu quero falar com vocês é sobre que é o Lucas Crispim, camisa 10 do Fortaleza, que não vai continuar para o próximo ano. Ele tem 29 anos de idade, nessa temporada então 32 jogos, 3 gols e uma assistência pelo Fortaleza, bem diferente de outros tempos, onde ele jogava com muito mais frequência pela equipe. É aquela coisa, até apareceu alguns times interessados na sua contratação no meio do ano, porque faltava menos de 6 meses para acabar o seu contrato, ele já podia assinar um pré-contrato e o Fortaleza vinha dando sinais de que ele não iria continuar e se aparecesse uma proposta ele sairia mesmo em julho. Acabou que ele jogou com uma certa frequência nesse meio período, mas se você for ver os jogos que ele entra, jogando 10 minutos, 15 e a cada 4, 3 partidas que ele fica no banco, ele joga. Então é certeza que com o final da temporada ele vai sim deixar o Fortaleza e ir para outra equipe. Eu acho que pro jogador seria uma ótima opção o Vitória. Pro Vitória também é um bom jogador, que é um meio ofensivo, pode jogar também de ponta esquerda, tem 29 anos de idade, já viveu ótimos momentos com o Fortaleza. Ano passado ele jogou com bem mais frequência, né? 45 jogos, 1 gol e 5 assistências, mas longe daquele ótimo desempenho que ele teve em 2021, somou 5 gols, 11 passes em 47 jogos, quando veio do Guarani, que jogou muito bem a Série B de 2020, né? 43 partidas, 4 gols e 5 assistências, realmente jogou demais naquela ocasião. E, enfim, pode deixar aqui a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você acha desse nome. Com certeza não é um cara que vai ter um salário gigantesco, né? 300, 350 mil por mês, não. Está nessa reta final de contrato, não exigiria uma compensação financeira o Fortaleza. Eu acho que seria um baita nome para o Vitória para chegar ou ser um complemento de elenco ou para ser titular em definitivo.
Mais um aqui no vídeo é a respeito do atacante Pablo do Atlético Paranaense. Ele que tem 31 anos de idade, tem contrato só até o final desse ano e vale lembrar, né? O Atlético Paranaense ainda não renovou o seu contrato para a próxima temporada. Existe uma expectativa dele realmente não continuar, tá? Se fosse para continuar, eles já teriam renovado e não foi o que aconteceu. Nessa temporada, então, 51 jogos, 16 gols marcados e 4 assistências. Vale lembrar que apesar desse número alto de gols, 16, né? Na Série A foram apenas 7 gols marcados. Vale lembrar que ele jogou muitas partidas como reserva, até a 27ª rodada, até a 24ª. Ele era reserva do Vitor Roque, então vale ressaltar esse quesito. E o Atlético Paranaense já propôs uma renovação de contrato. A questão é que ele ainda não se definiu se quer continuar no Atlético Paranaense ou se quer buscar novos ares, né? Ele que já saiu do clube em 2018, quando foi vendido por mais de 30 milhões de reais ao São Paulo. No São Paulo ele não teve números ruins, não tem como falar que foi péssima a passagem dele, mas que foi boa, que conseguiu jogar bem e marcar muitos gols. Não foi bem assim, né? Primeiro ano dele foi o pior, 30 jogos e 7 gols. Aí 2020 ele até consegue se recuperar com 53 partidas, 12 gols e 6 assistências. E 2021 com mais 38 jogos, 13 gols e 4 passes. Não é por nada não, mas eu acho que o Pablo é a cara do Fluminense com o Fernando Diniz, mas enfim, ainda não definiu esse seu futuro. Aí ele volta para o Atlético em 2022 e se você soma os dois últimos anos dele no Furacão, foram muito bons, né? 90 e, se não tiver enganado aqui, 96 jogos, marcou 27 gols e 7 assistências. Tem 31 anos de idade, não são jogadores velhos, né? O Kaká com 24, o Lucas Crispim com 29, o Pablo com 31. É óbvio, eu prefiro ter jogadores mais jovens no elenco, mas são jogadores que o Pablo, o Lucas Crispim poderiam chegar, serem titulares e já terem uma ótima experiência em anos passados na primeira divisão. Pode deixar a sua opinião aqui sobre o Pablo. Eu acho que é um nome que vai dividir aí os nomes. Não é um cara que tem um salário gigantesco, tá? O Atlético Paranaense não paga 600 mil reais para nenhum jogador, 500 mil, não. Não ficaria surpreso se o Pablo tivesse um salário de 300, 350 mil por mês. O Vitória, nessa Série B, tinha jogadores que, por exemplo, o Nicão, queria trazer de 200 mil por mês, 150. Não, acho que na Série A o dobro disso, 250, 300 mil, seja totalmente fora da realidade, muito pelo contrário. E para terminar, tem um nome aqui que eu acho que vocês podem questionar, mas vive um bom momento e não deve continuar na Série A, pelo menos não por conta do Goiás, né, que é o Guilherme Marques, tem 32 anos de idade, voltou para a equipe na primeira divisão e tem tido bons números, 31 jogos, 7 gols e 6 assistências, ou seja, ele tem 13 participações em gols em 31 jogos até aqui. A grande maioria de gols dele foram na Série A, então não é um jogador que fez gols no Campeonato Goiano, até porque ele nem tinha chegado, ou na Copa Verde, não. Foi aí justamente na Série A, onde ele tem tido um bom desempenho. Vale ressaltar que a maioria dos gols e assistências foram de bola parada, ou de pênalti, ou por exemplo, cobrança de falta, de escanteios que ele dá as assistências, mas não tem como tirar o mérito que é um jogador que tem jogado bem, tem contrato com o Goiás até o final desse ano. Se o Goiás ficasse na Série A, eu acho que ele renovaria, mas não ficando, não sei se é um nome que vai seguir para a Série B no próximo ano, apesar da importância, né, que ele tem tido no meio de campo do Goiás, não é um nome tão inviável assim, e eu acho que pode ser uma boa opção. No Brasil ele não é muito conhecido, jogou no Brasil há muito tempo atrás, até ter esse retorno. Nesse período ele jogou muito bem no futebol polonês, lá do Legia Varsóvia. Ele jogou aí muito tempo até a Champions League pela equipe polonesa, passou um tempo na Turquia, nos últimos anos estava lá no Guangzhou City, lá do futebol chinês. Nesse período foram na China, né, 36 jogos, foi bem também, 11 gols e 7 assistências, então não é um cara que vem de lesão, ficou 3 anos parado sem jogar, não, é um cara que tem jogado com frequência. E nessa última passagem pelo Goiás, pode deixar então a sua opinião aqui embaixo. Acho que seria uma boa opção? Não acha? Estou curioso para saber o que vocês têm a dizer aqui embaixo. No primeiro comentário aqui, né, que tiver, eu vou curtir, vou comentar. Quero ver o que vocês têm a dizer, né, sobre isso. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, ajudar a gente a chegar a essa marca de 60 mil aqui no Black Cartel. Conto com a ajuda de vocês. Outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo aqui na tela final agora, como por exemplo do projeto de SAF, poderia sair do papel, vai ter reformas no Barradão, outros nomes que foram especulados, tudo aqui na tela e nos vemos então aí numa próxima. Valeu, galera!